Dr. Paulo, estamos com esta sua última manifestação guardada na nossa caixinha de ansiedade. Estamos com muita expectativa de ouvi-lo novamente. Por favor, então, tenha a palavra. Muito obrigado. É com um gosto renovado que me dirijo aos colegas presentes e aos não presentes, através da internet. O tópico desta minha segunda intervenção é o discurso de ódio. A jurisprudência da Corte Europeia é riquíssima a este propósito e devo sublinhar que tem sido desenvolvida especialmente nos últimos tempos devido a vários incidentes ocorridos, em especial em alguns países europeus. A Corte Europeia tem tratado estes incidentes do discurso de ódio, sobretudo à luz de dois artigos da Convenção. O artigo 17, que proíbe o abuso de direitos, portanto, os direitos previstos na Convenção não podem ser abusados e, se forem abusados, dão lugar a uma decisão liminar de inadmissibilidade ratione materia, ou seja, por força da matéria. Tem sido prática da Convenção e reiterada que certas formas de discurso são manifestamente abusivas e, portanto, na medida em que negam valores fundamentais da Convenção, são inadmissíveis e, portanto, caem no âmbito do artigo 17. São uma forma de abuso de direito. Neste caso, de abuso de direito de expressão. Outra forma que a Corte tem utilizado para tratar estes casos de discurso de ódio é a de aplicar as limitações à liberdade de expressão previstas no artigo 10º, número 2 da Convenção. Portanto, sempre que o discurso nega valores fundamentais da Convenção, é um discurso manifestamente inadmissível e, portanto, é uma forma de abuso de direito, do direito previsto no artigo 10º, liberdade de expressão, e a queixa é considerada como manifestamente infundada ratione materia. Sempre que o discurso viola a liberdade da expressão, mas não ataca os fundamentos, digamos assim, os valores fundamentais da Convenção, nesse caso, a Corte entra no mérito, aprecia o mérito, aplica um teste de proporcionalidade e, umas vezes, conclui pela necessidade de restrição da liberdade de expressão, outras vezes conclui pela não necessidade de restrição da liberdade de expressão. Portanto, são estas duas formas que a Corte tem utilizado, artigo 17 e artigo 10º, número 2, para tratar os casos de discurso do ódio. Eu vou separar, portanto, a minha intervenção em duas partes, tratando, na primeira parte, os casos do artigo 17 e, na segunda parte, os casos do artigo 10º, número 2. O primeiro grupo de casos que a Corte abordou diz respeito ao ódio étnico. É sintomático o caso Pavel Ivanov contra a Rússia. O Sr. Pavel é um editor de um jornal conhecido na Rússia que tinha uma agenda claramente antissemítica. Considerava os judeus como a fonte de todos os males da Rússia. Considerava que os judeus russos conspiravam contra o Estado e atribuía-lhes mesmo uma ideologia fascista à liderança, aos líderes da comunidade de judeus russos. Os tribunais russos condenaram o requerente e o requerente veio até Estrasburgo protestando a sua inocência. O Tribunal considerou, à luz do artigo 17, que se tratava claramente de uma forma abusiva de liberdade de expressão. Tratava-se de uma forma de abuso da liberdade de expressão e, portanto, considerou que a queixa era incompatível ratione materia
por força da sua própria matéria, com a Convenção. E, portanto, confirmou a decisão dos tribunais russos. Outro grupo de casos é o do incitamento à violência ou apoio a atividades terroristas ou violentas. O caso mais conhecido é o caso Roy TV AS contra a Dinamarca. Tratava-se de um canal de televisão na Dinamarca que promoveu a ideologia e a prática política do PKK, do Partido dos Trabalhadores Kurdistão, o Partido Comunista Curdo, durante um período largo de tempo, durante um período em que foram emitidos vários programas de televisão, no fundo, defendendo a causa do PKK e os métodos violentos utilizados pelo PKK. Este canal de televisão foi multado e a licença para emissão de televisão foi retirada. O canal de televisão protestou junto do Tribunal Europeu contra a decisão das entidades nacionais dinamarquesas. A resposta do Tribunal foi muito clara, confirmando a decisão das entidades dinamarquesas, precisamente porque considerou que aqueles programas de televisão constituíam uma clara forma de abuso da liberdade de expressão e de emissão televisiva. Terceiro grupo de casos, os casos relativos ao negacionismo, ao revisionismo histórico. O caso mais famoso é o caso Garrodi contra a França, em que a Corte foi confrontada com um requerente, o Sr. Garrodi, um conhecido negacionista francês, que num livro chamado Os Mitos Fundadores do Estado de Israel, defendia que nunca tinha havido holocausto, que tinha sido uma invenção, que tinha sido uma promoção dos americanos e que a ciência e a investigação históricas tinham sido deturpadas de maneira a favorecer a causa judaica e americana. De novo, a Corte foi confrontada com condenações do requerente e decidiu contra o requerente, mantendo as decisões condenatórias da jurisdição francesa. Este tipo de negacionismo tem sido frequente, infelizmente. Temos outros casos austríacos, por exemplo, em que se discutia a inexistência das câmaras de gás. É o caso Onsic contra a Áustria, em que o requerente se queixava de ter sido condenado pelos tribunais nacionais pela circunstância de ele ter negado a existência das câmaras de gás. Novamente, as instâncias europeias confirmaram as decisões nacionais contra a queixa do Sr. Onsic. O caso mais recente a este propósito é o caso Mebala. Mebala, que é um caso particularmente interessante e curioso, porque se tratava de um comediante, de um artista francês, Dieudonné Mebala, que numa performance no Zénith, no famoso Teatro Zénith, em Paris, em dezembro de 2008, convida um conhecido negacionista, Robert Faurisson, um académico negacionista, e atribui-lhe, a título de brincadeira, atribui-lhe o Prémio Nacional da Insolência. É preciso acrescentar aqui que o Sr. Faurisson já tinha várias condenações no seu rol, precisamente pelas suas posições negacionistas, e, portanto, o Sr. Dieudonné, esse comediante, resolveu chamar o Sr. Faurisson e atribuir-lhe o Prémio Nacional de Insolência. E fê-lo chamando ao palco uma pessoa
que estava vestida como os judeus que iam a caminho dos campos de concentração no tempo do Holocausto. Portanto, com aquelas vestes, com a cruz de David, amarela. E, portanto, era esta pessoa que simulava um judeu a caminho de um campo de concentração que atribuía o Prémio Nacional da Insolência ao Sr. Faurisson. Isto suscitou uma enorme polémica na sociedade francesa. O Sr. Dieudonné foi condenado pelos tribunais franceses. A performance foi considerada como manifestamente difamatória da memória das vítimas do Holocausto e mesmo como podendo ter potencialmente um efeito danoso para a segurança dos judeus hoje em dia na sociedade francesa. O Sr. Dieudonné reclamou, queixou-se em Estrasburgo, e Estrasburgo respondeu de uma forma muito clara, considerando a queixa incompatível com a Convenção Ratione Materia. E, portanto, confirmou a condenação e a proibição do espetáculo pelas entidades nacionais e rejeitou in limine a queixa do Sr. Mbala. Outra forma de discurso de ódio com que a Convenção se tem confrontado, e a Corte recentemente, diz respeito ao ódio religioso. O caso mais famoso é o caso Norwood contra Reino Unido. O Sr. Norwood, logo a seguir ao ataque às Torres Gêmeas, coloca um póster na sua janela representando as Torres Gêmeas em chamas e pondo em letras bem visíveis os seguintes dizeres por baixo da imagem das Torres Gêmeas em chamas. Islam out of Britain, protect the British people. Portanto, Islão fora da Grã-Bretanha, protejam o povo britânico. Ora bem, este membro do British National Party, de um partido extremista e xenófobo do espectro político britânico, foi condenado pelos tribunais britânicos, queixou-se em Estrasburgo e veio defender que não tinha qualquer intenção de ofender uma pessoa em concreto, mas que, no seu entender, protestava contra a presença massiva da população muçulmana, de crença muçulmana, na sociedade britânica. A resposta da Corte foi muito clara, considerou inadmissível a queixa, incompatível a Ratione Materia à luz do artigo 17. E porquê? Porque a associação genérica, abstrata, entre o ataque às Torres Gêmeas e a fé islâmica era de todo infundada. Tratava-se de um ataque a um grupo religioso que, como um todo, não pode ser responsabilizado pelo ato grave de terrorismo cometido por um grupo extremista. E, portanto, esta associação era absolutamente intolerável à luz dos valores da Convenção. Outro caso também de ódio religioso é um caso famoso, o caso Belkacem contra a Bélgica. Tratava-se de um líder de uma organização que defendia o regresso da Sharia e a aplicação da Sharia como forma de administração da justiça na Bélgica. Este senhor tinha colocado vídeos no YouTube relativos à defesa da Sharia, mas fazia-o de forma
a sugerir a utilização da força para a imposição da Sharia aos grupos não muçulmanos. Havia mesmo um convite, mais ou menos implícito, mais ou menos vago, no texto dos vídeos colocados no YouTube, à tomada do poder pela força. E, portanto, de modo a que os muçulmanos ensinassem uma lição, era esta a linguagem utilizada, ensinassem uma lição aos não muçulmanos. Ora bem, este senhor foi condenado pelos tribunais belgas, recorreu a Estrasburgo e Estrasburgo considerou que esta forma de discurso fundamentalista religioso não era tolerável em face dos valores da Convenção e, portanto, julgou inadmissível a queixa por incompatibilidade de ratio em matéria à luz do artigo 17 da Convenção. O último tipo de casos em que a Corte nem sequer entra dentro do mérito, nem sequer vai ao mérito e julga improcedente a queixa liminarmente, são aqueles em que há uma ameaça à ordem democrática do Estado. São casos mais antigos e que têm a ver com organizações que defendem ideologias totalitárias, como, por exemplo, o Partido Comunista da Alemanha, que defendia o regresso ao regime totalitário comunista e que foi proibido na Alemanha, por decisão do Tribunal Constitucional Federal, queixou-se em Estrasburgo e as instituições europeias, designadamente a antiga Comissão Europeia, confirmou a decisão das autoridades alemãs, precisamente porque a forma de discurso destas organizações representava uma ameaça séria para a ordem democrática da Alemanha e poderia implicar a restauração de um regime totalitário. Subsequentemente, houve algumas outras decisões que seguem esta jurisprudência em relação à Áustria, todas no mesmo sentido, todas no sentido de considerar que a defesa de ideologias, de ideias totalitárias, não é aceitável, mesmo que não haja defesa do uso da força para a imposição dessas ideias. Portanto, a simples propagação de ideias totalitárias pode representar uma ameaça suficientemente grave e séria para a ordem democrática e, portanto, a justificar a limitação da liberdade de expressão. É importante sublinhar que esta liberdade de expressão é particularmente qualificada porque se trata da liberdade de expressão política por organizações políticas. Não obstante, a verdade é que a Corte e a Comissão têm sido muito sensíveis à circunstância de, no contexto histórico de alguns países, como por exemplo a Alemanha e a Áustria, a defesa de ideologias totalitárias poder ter associado um perigo inerente, digamos assim, muito grave para a ordem democrática. Vamos agora passar à segunda parte da minha exposição, que diz respeito aos casos mais delicados em que a Corte entra no mérito e aprecia o mérito da queixa, portanto, passa à fase da admissibilidade in limine e procede à ponderação, de acordo com o princípio da proporcionalidade, entre os bens que estão em causa. Os bens de natureza, obviamente, convencional que estão em causa. Primeiro grupo de casos, a apologia da violência e o incitamento ao uso da força. São, sobretudo, casos turcos, que têm a ver com o conflito entre a maioria turca e a minoria curda. Casos que têm a ver também com os conflitos entre a maioria turca e a minoria arménia, da Turquia, e que têm gerado uma rica jurisprudência a este propósito. Talvez o caso mais conhecido é o caso Sürek contra a Turquia. O senhor Sürek criticou veementemente várias ações militares, portanto, o jornal do senhor Sürek, ele era o proprietário de um jornal semanal, criticou várias ações militares do exército turco no sudeste da Turquia,
contra a minoria curda, usando terminologia que apelava à vingança sanguinária, à vingança pelo sangue, à bloody revenge, e identificando mesmo pessoas do exército, portanto, altos responsáveis do exército turco que deveriam ser abatidos. O Tribunal entendeu que, apesar da circunstância desta pessoa não ter assinado os artigos, vários artigos que foram publicados neste sentido, ele era o responsável, em última instância, pela publicação, na medida em que era o proprietário da publicação e, com conhecimento de causa, tinha autorizado a publicação daqueles artigos. E, portanto, tinha uma responsabilidade também em relação à política editorial da publicação. Vários outros casos semelhantes, de idêntica natureza, que tinham a ver com emissões de rádio e com emissões de televisão, deram lugar à jurisprudência idêntica a esta, que tinha a ver com publicações na imprensa. Um outro caso importante é um caso Gündes contra Turquia. Trata-se de um líder de uma seita islâmica. Foi punido com uma pena severa de 4 anos e 6 meses de prisão e uma multa por incitamento à violência e ao ódio religioso. Neste caso, o Tribunal teve em particular consideração, ao confirmar as decisões nacionais condenatórias, a circunstância de esta pessoa ser muito conhecida na Turquia e ter utilizado todos os meios de comunicação social e, portanto, ter uma enorme visibilidade pública na Turquia e esta informação de ódio ter sido disseminada entre os turcos, na sociedade turca, de uma forma, digamos, muito fácil, através de todos os meios que estavam ao dispor deste líder religioso. Um caso que suscitou muita polémica na Corte Europeia foi o de um líder de um partido político, Farouk Temel, que criticou a intervenção dos Estados Unidos no Iraque, a política prisional das entidades turcas e a associação das entidades turcas no âmbito da NATO com os Estados Unidos. Criticando designadamente o desaparecimento de determinadas pessoas e de jornalistas nas mãos das autoridades turcas, sem nunca advogar o uso da retaliação ou da força contra as autoridades turcas. Neste caso, o Tribunal considerou que havia uma violação do artigo 10º, havia uma violação da liberdade de expressão deste líder político. Embora ele tenha utilizado uma linguagem dura, considerou que esta linguagem estava dentro dos limites da liberdade de expressão e que a crítica que ele fazia era, sobretudo, uma crítica política que estava, no fundo, a coberto da liberdade que os políticos têm de criticar os temas e as políticas de interesse geral. Vários outros políticos, na sequência deste caso, se acolheram junto da jurisprudência do Tribunal Europeu e, portanto, beneficiaram desta jurisprudência, tendo, por diversas vezes, obtido ganho de causa em Estrasburgo e, portanto, obtendo a condenação do Estado turco por condenações excessivas em relação a expressões que eles tinham utilizado em crítica aos Estados Unidos ou ao governo turco. O segundo grupo de casos em que o Tribunal aprecia formas de ódio, discursos de ódio, são os casos relativos ao ódio homofóbico. O caso mais conhecido é o caso Weidland e outros contra a Suécia.
Tratava-se de um grupo de estudantes que, no âmbito de uma discussão sobre homossexualidade, distribuiu uns panfletos onde se dizia que a homossexualidade é um desvio sexual, que destruía os fundamentos morais da sociedade sueca, que era responsável pelo desenvolvimento da SIDA e outras coisas deste teor. Isto no contexto de uma discussão académica, no seio de um espaço académico, tratava-se de um liceu, do ensino secundário, portanto. Os requerentes foram condenados pelos tribunais suecos, queixaram-se em Estrasburgo da violação da sua liberdade de expressão e Estrasburgo, por uma decisão muito dividida, por 4-3, decidiu que não havia violação do artigo 10º, ou seja, confirmou as decisões condenatórias dos tribunais nacionais. Não obstante a circunstância, que foi sublinhada pela minoria de 3 juízes, de que não havia qualquer apelo à violência contra o grupo visado por estes panfletos, portanto, não havia qualquer apelo à violência ou outra forma de ação ou de incitamento, ou hostilidade contra os homossexuais. Não obstante essa circunstância, sublinhada, repito, pela minoria, a maioria entendeu que havia um potencial de perigo neste tipo de discurso e, portanto, entendeu que a condenação dos tribunais nacionais era justificada. Repito, por uma maioria tangencial de um voto, 4-3. Houve um pedido para que o caso subisse à Grande Chambre, mas o painel da Grande Chambre rejeitou e, portanto, 5 juízes da Grande Chambre rejeitaram a pretensão dos requerentes de voltar a discutir a questão ao nível da Grande Chambre. O terceiro tipo de casos em que a Corte apreciou o mérito da queixa relativa a discurso de ódio são casos relativos ao terrorismo. O caso mais conhecido é o caso Leroy contra a França. Trata-se de um cartunista conhecido em França que, num jornal bastante divulgado, bastante disseminado, fez uma caricatura representando as Torres Gêmeas com um dizer nos seguintes termos: "We all dreamed of it, Hamas did it." Este dizer, que devem conhecer, é o dizer correspondente à publicidade de uma marca conhecida de whisky. Todos nós sonhamos com ele, mas a marca X, que eu não vou dizer, fê-lo. Portanto, o whisky perfeito. Ora bem, no fundo, a associação aqui, neste cartoon, pretendia que o ato do Hamas, o ataque às Torres Gêmeas, tinha sido a realização de um sonho de muita gente. Era isto a mensagem implícita. Portanto, uma forma de glorificação do ato terrorista que a Corte entendeu ser inadmissível. E, portanto, na ponderação de valores entre a liberdade de expressão e a liberdade de criação artística de um cartunista e o valor do respeito pela memória das vítimas das Torres Gêmeas, a Corte entendeu que este segundo valor prevalecia sobre o primeiro. Estando ainda, sobretudo, em causa a circunstância de este cartoon ter tido um enorme impacto, ter sido divulgado por outras formas, na televisão, e, portanto, ter sido visto por muita gente. E, portanto, esse também foi um facto que foi tido em consideração pela Corte, para chegar à conclusão de que não tinha havido violação do artigo 10º e, portanto, para manter como válidas a condenação, as várias condenações, primeira e segunda instância, do dito cartunista, o Sr. Leroy.
Ao invés, houve violação, considerou a Corte, num artigo escrito pelo requerente Stomakin contra a Rússia, no caso Stomakin contra a Rússia, criticando a forma como o exército russo reagiu ao terrorismo checheno, na Chechênia, no conflito armado na Chechênia, e isto em termos muito virulentos. Os tribunais russos condenaram o Sr. Stomakin a uma pena pesada de 5 anos de prisão por estes artigos, que no fundo atacavam a idoneidade e os métodos do exército russo no conflito da Chechênia. E a Corte entendeu que esta condenação dos tribunais russos violava a liberdade de expressão do Sr. Stomakin. Portanto, aqui chegou à conclusão contrária do caso francês, porque entendeu que esta crítica do Sr. Stomakin não podia ser lida como uma justificação do terrorismo checheno e muito menos como uma glorificação do terrorismo checheno ou uma forma de incitamento à violência pelos grupos armados chechenos. Particularmente difícil são os casos que envolvem factos históricos. O caso Izorni contra a França é um caso muito delicado porque o Sr. Izorni e o Sr. Leide são historiadores que escreveram um artigo no Le Monde a defender a memória do Sr. Marechal Pétain, que, é sabido, foi um colaboracionista do regime nazi, permitiu a invasão da França pelo regime nazi. E estes senhores escrevem no Le Monde um artigo favorável à reabilitação, em termos militares, do Marechal Pétain. Uma vez que o Marechal Pétain tinha sido condenado já depois da libertação da França e tinha perdido os seus direitos civis e militares. E, portanto, eles defendiam, 40 anos depois, defendiam a reabilitação do Marechal Pétain. Os membros da Associação Nacional de Antigos Resistentes queixaram-se. Houve um processo de crime contra estes senhores. Os senhores foram condenados pelos tribunais franceses, como, no fundo, advogando os crimes de guerra cometidos pela França colaboracionista. E o que se punha em causa aqui era o confronto entre uma determinada visão da história que era defendida por estas pessoas e a memória dos resistentes que morreram na luta contra o regime nazi e os colaboradores do regime nazi, e designadamente os alinhados com o governo do Marechal Pétain. Numa decisão também muito difícil, a Corte entendeu que havia uma violação do artigo 10º, ou seja, que o direito de liberdade de discutir a história tinha sido posto em causa por esta condenação dos tribunais franceses. Que a defesa da reabilitação de memória do Marechal Pétain, por estes dois requerentes, não podia ser considerada como um negacionismo, ou seja, como uma atitude negacionista do Holocausto, e, portanto, que do que se tratava aqui era apenas da discussão histórica sobre a contribuição do Marechal Pétain para a defesa de uma França livre, considerando estes indivíduos que, naquele contexto histórico, a melhor defesa da França era aquela que tinha sido seguida pelo Marechal Pétain. E, portanto, tratava-se de uma discussão política histórica sobre o sentido das políticas defendidas pelo Marechal Pétain
e não uma defesa da ideologia nazi ou do negacionismo histórico. E, portanto, a França foi condenada pela circunstância de os tribunais franceses terem julgado que esta forma de manifestação era intolerável à luz da Constituição francesa. Outro caso importante que tem a ver também com a história é o relativo ao genocídio arménio. É um caso que foi discutido em Estrasburgo, na sequência de jurisprudência anterior firmada relativa ao genocídio do povo judeu. Um jornalista turco de origem arménia atacou o Estado arménio e responsabilizou o Estado arménio pela discriminação dos cidadãos turcos de origem arménia, imputando-lhe a responsabilidade também pela discriminação histórica e pela violência contra a minoria arménia da Turquia. Foi condenado pelos tribunais turcos e o Tribunal Europeu considerou que esta condenação violava o artigo 10º, que a forma como o jornalista em questão, o Sr. Dink, que aliás pagou com a vida os artigos que escreveu, era aceitável porque se tratava de discussão histórica e política e sociológica de uma realidade da sociedade turca e da história da nação turca, do Estado turco. E, portanto, tratava-se de uma discussão de interesse público que não criava qualquer problema para a segurança do Estado turco. Diferentemente, o Tribunal decidiu em relação a um outro líder turco, muçulmano, um teólogo conhecido, Said Nursi, comentador conhecido do Corão, do Alcorão, com visões extremistas. A distribuição dos seus comentários, dos seus livros, em vários países do leste europeu, incluindo na Rússia, tinha dado lugar à criação de grupos locais extremistas, radicais, que se suspeitava serem responsáveis pela fomentação do extremismo político e religioso. Este senhor foi condenado, os livros foram proibidos, e do que se tratava aqui era não só da questão da liberdade de expressão, mas também da liberdade religiosa. É um caso particularmente delicado pela acumulação desses dois fatores. Artigo 9º, liberdade de pensamento e de religião, e artigo 10º, a liberdade de expressão. O Tribunal considerou que a proibição e a condenação deste líder, não obstante os seus pontos de vista radicais, não era justificada. É uma decisão também dificilmente defensável, mas a verdade é que o Tribunal considerou que as decisões dos tribunais nacionais eram muito superficiais, tinham uma fundamentação muito pouco desenvolvida e pouco convincente. E, portanto, por força disso, concluiu que havia uma violação do artigo 10º, sendo certo que as decisões nacionais foram analisadas de modo muito detalhado, muito minucioso, à lupa mesmo, diria eu, pelo Tribunal Europeu, e o Tribunal considerou que essas decisões, efetivamente, partiam de generalidades, afirmações de caráter absolutamente
genérico e até preconceituoso, sem que houvesse fundamentação factual, fática, suficiente para sustentar as conclusões dos tribunais nacionais. Uma decisão em que eu participei, Faber contra a Hungria, é uma decisão importante porque diz respeito a uma outra forma de expressão. Tratava-se de um requerente que foi para a frente do Parlamento húngaro com uma bandeira do governo Árpád. O governo Árpád foi um governo colaboracionista e criticando a política do Parlamento e das autoridades democráticas legítimas da atual Hungria. As entidades nacionais proibiram esta forma de manifestação. Porquê? Porque consideraram que a presença da bandeira naquele local, ainda por cima, era um local que, para quem conhece Budapeste, é um local histórico, porque é um local onde, à beira do rio, à beira do Parlamento, onde os nazis atiraram ao rio umas dezenas de pessoas, e, portanto, a associação histórica entre aquele local e a presença daquela bandeira de um governo colaboracionista levou as entidades nacionais a considerar que aquele símbolo era um símbolo totalitário e, portanto, que a ideia defendida pelaquela bandeira, sem qualquer outra manifestação, portanto, não havia outra manifestação, senão o acenar da bandeira, não era aceitável. Numa decisão também difícil da Corte, a Corte considerou que as entidades nacionais tinham ido longe demais e que tinha havido uma violação da liberdade de expressão. Portanto, que aquilo não era uma discussão, não era um discurso de ódio, não havia ali uma defesa, a mera utilização da bandeira de um regime politicamente conotado com o colaboracionismo não era suficiente para considerar que estávamos diante da manifestação de uma ideologia totalitária ou de sentimentos nazis, e, portanto, considerou que tinha sido abusiva, excessiva, melhor, não abusiva, não, excessiva, numa ponderação de acordo com o princípio da proporcionalidade, tinha sido excessiva a proibição de manifestação deste senhor, ainda que naquele contexto historicamente carregado, digamos assim, de significado, que era o local onde ele se manifestou. Quanto à discriminação racial e ao ódio racial, o caso, o leading case, é claramente Geert-Silde contra a Dinamarca. Trata-se de um jornalista que fez um documentário televisivo entrevistando 3 membros de um grupo de jovens chamado Green Jacket, que faziam todo tipo de afirmações bombásticas contra os imigrantes e contra certos grupos étnicos, a presença de certos grupos étnicos na Dinamarca. Algumas dessas afirmações foram consideradas como racistas. O documentário foi proibido e este jornalista, o jornalista que fez o documentário, foi condenado como cúmplice na disseminação de discurso de ódio racista. Portanto, o jornalista que fez a entrevista foi condenado. O jornalista queixou-se e a Corte Europeia deu-lhe razão. Deu-lhe razão porque entendeu que o jornalista tinha tido cuidado suficiente para se distanciar em relação ao conteúdo da mensagem que estava a transmitir. Portanto,
No fundo, ele não estava a implicar-se pessoalmente com a mensagem, não estava a envolver-se, não estava, no fundo, a assumir a mensagem como pessoal, como própria, mas apenas a transmitir aquela mensagem daquele grupo de jovens. E, portanto, a Corte entendeu que ainda que, de certa forma, fazendo a disseminação de ideias racistas, a verdade é que este jornalista estava a servir o interesse público porque estava a revelar a existência deste grupo de jovens com aquela orientação ideológica. Ao contrário, no caso Solas contra França, dizia respeito à publicação de um livro chamado A Colonização da Europa, com o subtítulo A Verdade sobre a Imigração e o Islão na França, em que se defendia que a presença das comunidades muçulmanas, sobretudo das comunidades muçulmanas vindas do Norte de África, criava um desequilíbrio demográfico e potencialmente colocaria em minoria a maioria de origem cristã, sendo que esta visão antagonista da sociedade francesa era exacerbada pelo uso de certa linguagem de cariz militar. E, portanto, claramente usando o confronto entre cristãos e muçulmanos como um confronto entre inimigos, num campo de batalha. Este senhor foi condenado, o livro foi proibido, o senhor veio até Estrasburgo e Estrasburgo confirmou a decisão condenatória dos tribunais franceses e, portanto, considerou que não havia violação do artigo 10º. Idêntico tipo de casos se verificou em relação à Bélgica. Na Bélgica, um membro do Parlamento, líder de um grupo político de extrema-direita, numa campanha eleitoral, defendeu um slogan, invocou um slogan, usou um slogan que dizia "Stand up against the Islamification of Belgium. Stop the sham integration policy. Send non-European job seekers home." Traduzido para português, parem a islamificação da Bélgica, parem a falsa política de integração e reenviem para fora ou mandem embora os job seekers, portanto, aqueles que procuram emprego que não são de origem europeia. Isto no âmbito de uma campanha eleitoral. A Corte ponderou a especial importância do discurso político, sobretudo em campanhas eleitorais, mas disse que, ainda assim, a condenação deste líder político, líder de um grupo político radical na Bélgica, pelos tribunais belgas, e a desqualificação para servir no Parlamento por um período de 10 anos era aceitável. E, portanto, que não tinha havido violação do artigo 10º, liberdade de expressão, e que, consequentemente, a condenação e a proibição de concorrer a eleições para o Parlamento se deviam manter. Também deverão conhecer seguramente o caso Le Pen contra a França, do líder da Frente Nacional francesa, Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que numa entrevista ao Le Monde defendeu que há de vir o dia em que os muçulmanos em França já não sejam 5, mas 20 ou 25 milhões e, nessa altura, serão eles a mandar. Eu não quero isso. Esta frase só levou a que as autoridades francesas o condenassem. Ele veio até Estrasburgo defender a sua inocência e defender a sua liberdade de expressão e o Tribunal considerou a queixa infundada e manteve a condenação do Sr. Le Pen, tendo também em conta a circunstância da pena ser muito leve.
Tratava-se de um serviço comunitário por período reduzido de tempo e, portanto, tudo somado, num juízo de proporcionalidade, o Tribunal concluiu que não havia violação da liberdade de expressão do Sr. Le Pen. É também conhecido um caso muito famoso na Europa, Šimonik contra a Croácia. Trata-se de um jogador de futebol muito conhecido na Croácia e na Europa, que usava o seu protagonismo. Toda a gente o conhece na Europa, é um jogador conhecido de futebol. Ele usava o seu protagonismo para defender, às vezes até com inscrições na sua camisola, propósitos racistas e xenófobos. Foi condenado, recorreu a Estrasburgo e a sua queixa foi considerada infundada, tendo a instância mais importante da Europa considerado preponderante a circunstância de que este jogador de futebol era um modelo para a juventude e os propósitos racistas e xenófobos que ele defendia tinham um impacto negativo muito grande entre a juventude, não só croata, mas toda a juventude europeia, e, portanto, que a disseminação destes propósitos racistas e xenófobos não devia ser tolerada. Passemos agora à intolerância religiosa. O caso mais importante é o caso IA contra a Turquia. É um caso em que o requerente foi condenado é o diretor de uma editora que publicou várias obras criticando o Islão na Turquia e foi condenado por insulto a Deus. Crime de insulto a Deus. Insulto a Deus e ao profeta. Ora bem, o Tribunal tem tido alguma relutância a intervir nestas matérias, mas, neste caso, de facto, havia ataques manifestos que denegriam o profeta do Islão, Maomé, de tal forma que foram sentidos como um ataque à larga maioria da população turca, criando uma reação social muito grande a estas publicações, de tal forma que havia até perigo para a segurança desta pessoa e os colaboradores dele. Novamente, numa decisão polémica, o Tribunal considerou que não havia violação do artigo 10º. Portanto, a condenação pelos tribunais turcos pelo crime de insulto a Deus e ao profeta devia ser mantida. Isto porquê? Porque o Tribunal entendeu que esses ataques tinham passado todos os limites da tolerância religiosa e se transformavam num ataque ad hominem a todos os muçulmanos. Foi também tido em consideração e ponderado no juízo de proporcionalidade que, efetivamente, os livros não foram confiscados, portanto, não houve uma medida drástica, draconiana contra a publicação, não se chegou a esse ponto, e a multa que foi imposta pelos tribunais turcos foi insignificante. Portanto, isso também entrou em consideração no juízo de ponderação de proporcionalidade da Corte Europeia. Um caso muito importante, o caso Erbakan contra a Turquia, é um caso relativo a um político conhecido, o primeiro-ministro da Turquia, durante um período de tempo, líder do partido Refah Partisi, o Partido do Bem-Estar, como se chama em português, que veio a ser dissolvido mais tarde e que tinha uma agenda contrária ao princípio fundado na Constituição turca do secularismo do Estado. Portanto, este partido defendia uma agenda contrária ao secularismo. E defendia isto publicamente, era a agenda política dele, chegou a ser primeiro-ministro da Turquia,
Defendia-o em vários debates, quer em campanha, quer fora de campanha, e veio a ser condenado por comentários que fez num discurso em particular, que foram considerados pelo Ministério Público turco como excessivos, particularmente excessivos e pondo em causa esse princípio do secularismo do Estado. O Tribunal entendeu que havia violação do artigo 10º e, portanto, que a liberdade de expressão do primeiro-ministro, do ex-primeiro-ministro da Turquia, tinha sido violada. Para terminar, vou referir-me ao hate speech, ao discurso do ódio na internet. É um caso paradigmático, foi muito discutido. O caso Delphi contra Estónia, um caso da Grande Câmara. É um caso em que se discutia a responsabilidade dos portais de internet que admitem comentários pelos leitores a conteúdos que estão disponíveis na internet. Qual é a responsabilidade dos portais da internet em relação a comentários xenófobos ou que promovam a violência contra determinados grupos? Ora bem, neste particular caso, o que estava em causa era comentários ofensivos à honra de um grupo profissional, sendo que este portal tinha sido avisado da natureza difamatória dos comentários colocados no site e não tinha feito nada durante algum tempo, durante mais de um mês, permanecendo essa informação à disposição, não obstante a alegada política de notice and takedown, portanto, de aviso e retirada que alegadamente esse site tinha. Era particularmente importante a circunstância de haver, em alguns comentários, ameaças diretas à integridade física de indivíduos. Os tribunais nacionais da Estónia consideraram o site responsável, responsabilizaram o site e consideraram que havia uma responsabilidade por omissão, por o site não ter agido para retirar estes comentários abusivos criados pelos leitores, pelos utentes do site. A maioria entendeu, efetivamente, que a razão estava do lado dos tribunais da Estónia e, portanto, que não havia violação do artigo 10º em virtude desta responsabilização dos portais de internet pelos conteúdos colocados pelos leitores. Esta jurisprudência foi muito criticada na Europa, em vários fora, foi criticada em vários artigos, em vários congressos, e deu lugar depois a uma reação a um caso contra a Hungria, em que novamente estava em causa a publicação de comentários ofensivos num portal da internet, desta feita um portal non-profit, portanto, que não visava o lucro, ao contrário do primeiro, do caso Delphi, e em que não era claro a natureza, não era clara a natureza ilegal do discurso. Era um discurso borderline, um discurso no limite da legalidade, sendo que o Tribunal considerou que havia violação do artigo 10º pela responsabilização, em virtude da responsabilização deste portal pelas entidades nacionais, pelos tribunais nacionais. Esta jurisprudência tem sido desenvolvida também a propósito de blogs, com os posts racistas, com posts em blogs que
promovem o discurso homofóbico ou de ódio religioso, e o Tribunal tem, em regra, mantido as condenações pelos tribunais nacionais. Tudo somado, e em resumo, se me permitem, eu tirava duas conclusões. A primeira é de que a Corte Europeia tem uma visão muito diferente da liberdade de expressão em relação ao discurso de ódio daquela que é a visão da Suprema Corte dos Estados Unidos. A Corte Europeia está mais próxima da Suprema Corte do Canadá. E, portanto, ao contrário da Corte americana dos Estados Unidos, a Corte Suprema dos Estados Unidos, que, no pressuposto de que há um free market of ideas, e neste free market of ideas todas as expressões, todas as formas de expressão são admissíveis, desde que não haja um perigo iminente, claro, concreto para uma pessoa, todas as formas de expressão são admissíveis, se não houver este perigo iminente, claro e concreto para uma pessoa. Ao contrário desta visão maximalista, digamos assim, da liberdade de expressão, a Corte tem uma visão mais limitada da liberdade de expressão e admite limitações à liberdade de expressão no âmbito do discurso de ódio, nas mais variadas formas que eu acabei de descrever. Tentei resumir a jurisprudência para vós da Corte sobre estas formas, desde que haja um perigo mais ou menos abstrato, potencial, resultante destas formas de discurso. Isto, obviamente, tem que ser entendido tendo em conta o contexto histórico em que a Corte se coloca e, portanto, é muito difícil aceitar, por exemplo, na Alemanha, que se fale em negacionismo, tendo em conta o passado recente de responsabilidade histórica do povo alemão pelo genocídio do povo judeu. E, portanto, há limites claros na liberdade de expressão que estão diretamente relacionados, intimamente relacionados com a história recente dos povos europeus. Última nota, segunda e última nota, é a de que esta jurisprudência tem sido convertida em soft law, em diretrizes, em guidelines de soft law, quer do Comitê de Ministros do Conselho da Europa. A recomendação mais importante é a recomendação 2097 de 1997, e mais recentemente do ECRI, a European Commission Against Racism and Intolerance, portanto a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, a Guideline número 15 de 2015, é muito importante, está disponível na internet, é facilmente acessível, quer uma, quer outra, quer a recomendação de 2020, quer a Guideline de 2015, e que condensam, consolidam esta jurisprudência. Portanto, esta jurisprudência, neste momento, já não é só jurisprudência da Corte Europeia, é também uma posição política assumida pelo Comitê de Ministros e pela Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância. Não obstante a circunstância destas guidelines serem direito soft, e, portanto, não serem vinculativos, não serem mandatory, não serem binding, a verdade é que o apoio e a sustentação política por órgãos com a legitimidade política que têm estes órgãos dão um respaldo muito importante à Corte na tarefa que tem de pôr um limite, um travão a estas formas abusivas de expressão na Europa. Eu tive a intenção, portanto, de resumir para vós a jurisprudência mais importante da Corte e de deixar claro, foi esse o meu propósito, que a Corte Europeia vive num contexto histórico muito delicado, muito diferente do contexto americano, e que limita muito a jurisprudência, ou condiciona muito a jurisprudência da Corte Europeia. Alguns juízes são profundamente contrários a esta limitação, são mais libertários, vão encontrar isso em algumas opiniões separadas produzidas em Estrasburgo, mas a maioria tem-se mantido firme
na defesa deste padrão, digamos assim, da jurisprudência europeia, que é, como digo, muito distinto da jurisprudência americana. Muito obrigado pela vossa atenção.